Agora a CWB, Agência de Notícias, apresenta Fatos de hoje, Histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo, com Mariana Leduc e Johnny Schemberg. Este é o jornal da Agência CWB de Notícias, que tem oferecimento do CFT, o Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico profissional valorizado, sociedade protegida. Então agora, prestação de serviço, entrevistas, depoimentos, comentários e só notícia verdade. Depois do intervalo, voltamos. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Inoculante é um micro-organismo que ajuda no crescimento saudável de leguminosas. Sua principal função é aumentar a produção de nitrogênio para o desenvolvimento da planta. Mas lembre-se, o inoculante contém bactérias específicas para cada espécie. Por isso, quando preparado para uma leguminosa, não o use em outras plantas. Resumo: o inoculante melhora a qualidade do solo, evita o uso de adubação nitrogenada, oferece economia ao agricultor, aumenta a produtividade da lavoura e, por ser um produto natural, não prejudica o meio ambiente. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A CWB, Agência de Notícias, apresenta o exercício de cidadania, com opinião forte. Bons amigos desse jornal, infelizmente continuamos a ver diariamente manchetes, manifestações da imprensa se declarando o quê? Opositores do novo governo, antes mesmo do governo tomar posse. O que isso quer nos dizer? Primeiro, a função do jornalista, a função da imprensa, que se diz honesta e quer propagar a verdade, está onde? Está nos provando, logicamente, que o seu compromisso é apenas partidário. Este não deveria ser, logicamente, o papel de uma imprensa profissional que deve orientar e esclarecer os fatos. Nobres amigos, preciso informar também que se eu quero impor alguma coisa, eu preciso ter justificativa com uma aceitação. Querer em um universo democrático não serve de nada se a maioria não concorda. O que te apresento é a realidade vivida por este futuro governo. Não basta só querer. Este querer precisa ter a compreensão e aceitação do outro lado. Em qualquer país democrático do mundo, tem que ter maioria em suas casas de leis. Digo isto para provar que a imprensa brasileira tem lado. Lula e seus ministros nada podem fazer, repito, Lula e seus ministros, novos ministros, nada podem fazer sem o consentimento da maioria do parlamento, dos deputados e senadores. Todas as coisas na política são desse jeito. É assim que funciona. Agora, se a imprensa quer criticar, e criticar com honestidade, primeiro ela tem que cobrar essa crítica de quem? De quem autoriza isso ou aquilo. E, logicamente, quem autoriza no Brasil, infelizmente, são os deputados e os senadores que
deveriam ser nossos representantes, mas não o são. Estes, sim, devem e precisam ser cobrados. Eles, querendo ou não, governam esta nação. Depois do intervalo, voltamos. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. As mamães que querem voltar ao mercado de trabalho têm uma oportunidade. A multinacional de bens e consumo, Kimberly-Clark, lançou um programa para candidatar somente mulheres e também mães. Isso sabe aonde? Aqui no Brasil, chamada de Working Moms. A iniciativa visa reinserir mães na profissão, independentemente do período em que estas estão longe do mercado. Então a hora é agora. Também teremos um olhar para as situações em que, quando houver duas candidatas com as competências que procuramos, uma delas for mãe, vamos optar e priorizá-las, explicou Felipe Balbino, que é diretor de Relações Humanas da Kimberly-Clark no Brasil. A Work Moms integra uma série de ações que a Kimberly-Clark criou para incluir mulheres que são mães na organização, com licença maternidade, lógico, de 6 meses, salas para amamentação, sempre nos escritórios, e pagamento de despesas de acompanhantes para as mães que têm filhos de até 1 ano e precisam viajar a trabalho. As interessadas devem se cadastrar no banco de talentos da Kimberly-Clark. É só inserir no Google Kimberly-Clark e, logicamente, você vai ter acesso. A Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, colocou em operação o seu primeiro carregador ultra rápido. O equipamento fica no novo eletroposto da empresa, na região central de Curitiba, que possui estrutura para abastecimento de até 3 carros simultaneamente. Além disso, a Copel também está colocando em operação mais um eletroposto com 6 carregadores na linha verde, sentido São Paulo. Com as novas estruturas, a capital paranaense é a cidade mais bem atendida por eletropostos no Brasil. O novo eletroposto fica na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, 1001, e os 3 carregadores têm opções diferentes
para a velocidade de carregamento. Então, o carregador ultra rápido tem capacidade de 150 watts e os preços variam a 44 centavos o minuto. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou que o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, será o novo secretário de Segurança Pública do Estado. Ele comanda a PM desde fevereiro de 2021 e ocupará o cargo de Wagner Mesquita, que assumiu o posto em abril de 2022. Hudson Leôncio Teixeira é curitibano e tem 51 anos de idade. A União arrecadou 172,03 bilhões de reais em impostos em novembro, de acordo com os dados divulgados pela Receita Federal. Esta é a maior arrecadação registrada para o mês de novembro desde 2013. Na comparação, novembro do ano passado, houve crescimento de 3,25%, ou seja, acima da inflação, em valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. No acumulado do ano, a arrecadação alcançou 2 trilhões de reais, representando acréscimos acima da inflação de 8,8%. O valor é o maior desde 2000, período desta última avaliação. Depois do intervalo, voltamos. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O Clube de Xadrez Herbstenzel, este ano de 2022, estivemos em estado de mais ou menos em crise. Aos domingos nós sempre abrimos e tivemos torneios aos domingos. E, infelizmente esse ano não conseguimos ter nenhuma etapa por conta de falta de jogadores, falta de público. Especializados mesmo no jogo de torneio, que é um blitz de 3 minutos e exige um jogador mais experiente. De segunda a sexta-feira, eu dou aula de xadrez e atendo ao público aqui e percebi também uma queda bem grande depois da pandemia, infelizmente. Mas o professor, que é o nosso coordenador, ele criou, com a sua experiência e doutorado, ele nos promoveu também um EAD, aula de xadrez à distância.
E nós estamos agora com um público bem grande de alunos e um grupo de WhatsApp de alunos de xadrez, daqui do Clube de Xadrez também. 2023, nós temos uma expectativa muito positiva, porque com certeza o que nós semeamos este ano vai ser muito frutífero o ano que vem. Colheríamos muitas frutas e eu sei que vai ter um público muito grande e o clube vai ter um movimento bem maior do que nós tivemos em 2022. 2022, na minha visão, foi um ano híbrido, né? Nós começamos ainda com as restrições da pandemia e já na metade do ano em diante nós começamos a ter uma retomada dos eventos presenciais, né? O aberto do Sesc em Caiobá, o aberto Londrina, o aberto Cascavel, né? O próprio Jogos Abertos. Então nós começamos a ter uma série de eventos presenciais importantes, né, em todo o Brasil, né, até acumulando um pouco, e isso mostrou uma força muito grande. Então nós tivemos eventos ainda virtuais, ainda o xadrez mantém esse ritmo de crescimento no mundo virtual e começa a recuperar um pouco esse mundo presencial. Então essa fusão, assim, esse híbrido, né, que caracterizou para mim o ano de 2022. Em 2023, a gente espera que haja um aprofundamento desse movimento. Então, os torneios presenciais voltem a ser fortes, como foram em 19, né? E que o movimento do xadrez online, o xadrez virtual, siga crescendo. O que, na verdade, até hoje, nesse recebimento dessa réplica aí da medalha que tinha sido furtada muitos anos atrás, aí há 20 anos atrás, da medalha de ouro que eu tinha recebido na Olimpíada de Manila em 92 e que na minha academia ali ela foi furtada, e agora o Coronel César, o pessoal teve a gentileza de construir uma réplica, né, e me entregar. Isso foi uma alegria muito grande ter recebido isso aí, inesperado, né, mas uma coisa que é um sucesso, né, uma realização minha muito grande, que talvez o melhor resultado esportivo, medalha de ouro na Olimpíada. E então esse presente e surpresa foi realmente me deixou muito alegre, muito feliz. Após 16 anos do lançamento do projeto FX2, o caça sueco Gripen entrou em operação na Força Aérea Brasileira. Trata-se da mais moderna aeronave em operação na América Latina, que vai equipar o primeiro grupo de defesa aérea, em Anápolis. O recebimento das primeiras aeronaves Gripen simboliza um marco para a Força Aérea Brasileira. É a concretização de um projeto de longo prazo que se traduz agora em capacidades operacionais que o país nunca teve, disse o Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, comandante da FAB. O governador Carlos Mas Ratinho Júnior lançou na praia de Caiobá, em Matinhos, o Verão Maior Paraná, que reforça a estrutura e a segurança pública no litoral e do interior para a temporada. O governo do estado investe 80 milhões na operação, que conta ainda com estruturas de lazer, limpeza das praias, melhoria no atendimento de saúde e uma intensa programação cultural, com shows, teatro, circo e cinema ao ar livre. A expectativa é que até 2 milhões de pessoas desçam no litoral durante a temporada. As ações atendem também a costa noroeste, com recreação em Porto Rico e Porto São José, São Pedro do Paraná, e levam guarda-vidas para as prainhas da região oeste. Cientistas da Universidade de São Paulo desenvolveram um novo teste para a Covid-19, que utiliza um biosensor e consegue detectar o vírus na saliva. O teste poderá ser realizado por meio de um tubo comprado em farmácias. Basta a pessoa abrir a tampa e utilizar a saliva no próprio recipiente. Passados 5 minutos, é possível descobrir o resultado por meio de uma mudança na coloração do tubo. A variação de cor acontece porque as nanopartículas, recobertas com anticorpos, se aglomeram em torno do vírus. O Paraná ultrapassou Santa Catarina pela primeira vez na história no índice de Gini do PIB municipal e alcançou o melhor resultado da região sul.
Ele mede o grau de distribuição das riquezas produzidas em um território. O indicador de 2020 do Paraná ficou em 0,755 contra 0,759 do estado vizinho e 0,773 do Rio Grande do Sul. Essa variável mede o grau de concentração econômica de 0 a 1 e quanto mais próximo de zero, melhor é a distribuição. Os números foram pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O senador eleito pelo Paraná e ex-juiz federal Sérgio Moro usou o Twitter para criticar a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Condenado a mais de 390 anos de prisão no âmbito da Operação Lava Jato. Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político. Vivemos tempos desafiadores, nos quais a honestidade parece ter sido banida. Lutaremos no Senado para restabelecer a verdade e a justiça. O seu apoio será fundamental, escreveu Sérgio Moro. Depois do intervalo, voltamos. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto. Tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. O tradicional e aconchegante restaurante Bife Sujo apresenta cozinha de qualidade servindo diariamente buffet com saladas, pratos quentes e carnes. O restaurante Bife Sujo tem quase meio século da mais tradicional e festejada feijoada da cidade. Sempre às quartas e sábados. Bife Sujo, Saldanha Marinho, 479, Centro de Curitiba. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. A Audi tem um sólido vínculo com o Brasil. E não é por menos, já que um dos responsáveis pela chegada da montadora ao país, há 28 anos, foi o nosso herói tricampeão de Fórmula 1, Ayrton Senna. O Senna foi uma personalidade fora de série, tanto dentro e fora das pistas, com uma visão diferente, empreendedora e sempre humana. Ele, o Senna, sempre acreditou no potencial da marca, com o seu design e com sua tecnologia de ponta. Isso para conquistar o mercado brasileiro, segundo Senna, era fator de referência. Ele estava tão certo que, em pouco tempo, a Audi se tornou uma das principais marcas automotivas do nosso país. Em uma de suas célebres frases, destacava que foi tão bem aproveitada para o momento da informação e principalmente para as ações da montadora Audi no Brasil, e ela é aplicada até hoje e sempre divulgada, e com muito prazer a gente divulga aqui, dizia Senna. Na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. A publicação portuguesa da revista de vinhos especializada em bebida e também em gastronomia e enoturismo classificou para o mês de dezembro como altamente recomendado o vinho tinto Menin Gran Reserva 2019 da Menin. Então, o selo
altamente recomendado pela revista, indica que o vinho tem patamar de qualidade entre muito boa e excepcional, excelente, com plena garantia de deixar um sorriso rasgado quando um felizardo tomar um gole deste vinho. Então, o que traz um diferencial para esta notícia, a notícia da edição de dezembro de uma revista especializada, que apresentou 110 opções de vinho tinto para serem saboreados, ela deu um destaque especial para um vinho muito interessante e muito importante. O que qualifica essa notícia como importante é que esse fabuloso vinho tinto, o Menem Gran Reserva 2019, da Menem Douros Stats, que é produzido por empresários brasileiros, vale muito como destaque. Um vinho recomendado na Europa por especialistas, tem a sua produção, tem a sua qualidade promovida e valorizada lá e é produzida aqui por empresários brasileiros. Uma onda sem precedentes de infecções por Covid-19 na China está provocando escassez generalizada de medicamentos, enquanto as pessoas lutam para comprar remédios para febre e analgésicos para aliviar os sintomas semelhantes de uma gripe. Portanto, o pânico de compra se espalhou fora também das fronteiras da China continental, com as versões genéricas do Tylenol e também do Advil, que foram esgotadas em todas as farmácias em Hong Kong, Macau, Taiwan e até também na Austrália, levando algumas farmácias locais a limitar a venda. Mesmo o remédio caseiro também está sendo limitada, como pêssegos enlatados. Esses enlatados estão sendo comprados por pessoas que procuram maneiras de combater a Covid. A situação reflete a escassez observada também nos Estados Unidos, no Canadá, e os analgésicos para crianças não são encontrados, pois a demanda é muito alta devido à proliferação desse vírus respiratório. O líder do presidente Jair Bolsonaro, do PL, não vai permanecer em Brasília para aguentar Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores. Ricardo Barros, progressistas, irá assumir a Secretaria de Indústria e Comércio do governo Carlos Massa Ratinho Júnior, isso a partir de janeiro de 2023. Quem vai herdar a vaga de Ricardo Barros é o londrinense Marcos Brasil, primeiro suplente do PP na eleição do dia 2 de outubro. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que concede um reajuste de cerca de 18% nos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com o texto, a remuneração passaria de cerca de R$ 39.200 para R$ 46.300. Essa é apenas uma das ações que os projetos de reajustes de salários do serviço público que os deputados e senadores têm aprovado no apagar das luzes desta legislatura. Já foram aprovadas, por exemplo, reajustes a servidores do Tribunal de Contas da União, da Câmara, do Senado, além do presidente e vice-presidente e ministros de Estado. Encerramos o jornal da CWB, Agência de Notícias. É calmo o início da madrugada. Voltamos sempre, porque Deus quer. Shalom, irmão. Notícia verdade.
Jornalismo com responsabilidade pública. Precisão na informação.